Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Cá estamos aqui numa caminhada noturna na praia. Eu vou mudar a câmera para conversar contigo, para você ir olhando a praia, olhando a paisagem aqui, e a gente vai conversar sobre um assunto polêmico. Será que eu me arrependi de ter mudado para Santa Catarina? Afinal, vai fazer 4 anos que eu tô por aqui. E vim morar com o Diego, com meu marido, e hoje temos mais uma filha, temos a Liz, e uma rotina completamente diferente aqui, de trabalho, de tudo, de exercício, e eu vou dividir contigo o que eu penso agora, 4 anos longe de São Paulo, se realmente vale a pena ou não, tá bom? Vou virar a câmera e a gente vai bater esse papo. Pronto, agora sim que eu mudei a câmera aqui de posição, aí você consegue ver a paisagem aqui. É o mole... qual que é o nome, filho? Bandeira Azul? Ó, esse é o mole Bandeira Azul. E vamos voltar para o mole Central. Isso, meu filho sabe mais que eu os nomes aqui. E depois do mole Central, o mole Quinchino Pigs. Isso mesmo. E depois do mole Quinchino Pigs, o mole Sussu da Barra. Caraca, você decorou os nomes, meu amor. Aqui é uma área de lazer na praia. Então nós temos quadra de tênis, quadra de futebol, temos de rede para quem quiser jogar vôlei. E é isso. Bom, essa aqui é a praia central, né? De Balneário Pissarras, Santa Catarina, a cidade que eu escolhi para morar com a minha família. A minha família que eu construí agora, né? Porque não é minha família de origem. Minha família de origem são os meus pais e meus irmãos. E a experiência que eu tive ao me mudar pra cá foi a melhor possível. Eu só não sabia que depois de alguns anos ia bater uma saudade muito grande de algumas pessoas, mas principalmente da minha mãe, né? Então eu tenho muita saudade de uma amiga minha que ficou em São Paulo. Eu tenho muita saudade da minha mãe. A minha mãe, ela veio para São Paulo, veio para Santa Catarina quando a Alice nasceu. Ela ficou 19 dias aqui em casa e aí depois ela foi embora. Eu não vou para São Paulo porque meu pai não conversa com a gente, então não vejo necessidade de ir para lá. Se minha mãe pode vir para cá, né? Ela não trabalha fora. Ela tem os compromissos dela, mas nada impede ela de vir pra cá, se ela quiser. Então as portas estarão sempre abertas. Mas eu notei que isso que aconteceu agora comigo, na verdade, foi uma sombra. Eu falo tanto de sombra e luz aqui, né, no canal dos arquétipos. Mas quando você tem uma coisa dentro de você que você não trata, o universo, ele traz você para situações onde aquilo vai te incomodar, que é para colocar para fora e resolver aquilo. Então, o que eu notei? Eu notei que, muito embora hoje eu tenha 41 anos e tenha minha família e tudo mais, parece que agora mesmo que caiu a minha ficha que eu não tenho mais apenas a minha família de origem, que agora eu sou a responsável, né, por uma grande família, eu junto com meu marido. Então, como somos em 4, somos aí uma família abençoada, graças a Deus. Temos a nossa casa, né, conseguimos comprar a nossa casa quando ainda morava em São Paulo. Compramos a nossa casa aqui, viemos com a cara e com a coragem. Ele já morava em Balneário Camboriú, mas ele não frequentava Balneário Pissarras, e eu que escolhi a casa pela internet, e ele foi lá e fez todo o trâmite com documentação e viemos pra cá. Bom, e aí começa a saga. Ai, agora eu realizei meus sonhos, estou morando na praia. Ai, agora tá maravilhoso, porque eu posso fazer caminhada aqui na praia a hora que eu quiser, de manhã, de tarde ou de noite. Ai, agora tá maravilhoso porque eu trabalho com internet. Então, assim, coisas que eu gostaria de realizar, de fato, estão se concretizando. Eu tô conseguindo materializar tudo aquilo que eu idealizei pra minha vida.
Por exemplo, tá vendo essa imagem aqui? Eu já cheguei a ter uma imagem bem parecida com essa de fundo de tela no meu computador. Então não adianta vir 300 pessoas falar pra mim que lei da atração é bobagem, que não existe e blá blá blá, porque eu sei que existe, eu sei que funciona pra mim. Sei lá quanto tempo eu fiquei com esse fundo de tela no meu computador e hoje eu estou aqui no fundo de tela. Eu estou aqui, meu pé aqui, ó. Essa minha mão aqui, ó. Eu estou dentro do fundo de tela do meu computador. Quando eu morava em São Paulo, que era metrópole, né? Cidade grande, coisa e tal. E hoje eu tô aqui, no lugar onde eu idealizei, onde, né, eu desejei, eu sonhei. Muito embora a imagem do computador não fosse a cidade de Balneário Pissarras, é muito, muito parecida. Aliás, aqui é até mais bonito. Então, isso aqui, ó, essa imagem do Diego brincando enquanto eu tô gravando o vídeo, foi algo que eu imaginei na minha cabeça um dia. Falei, poxa, eu quero trabalhar com isso um dia, sabe? Tá fazendo caminhada com meu filho, batendo papo, ou gravando vídeo, sabe? Eu desejei isso. Então, aqui está se realizando, né? Tá concretizado o sonho. Então, o que veio na minha cabeça? Bom, zerei a vida. Agora é só seguir o fluxo e continuar fazendo e vivendo e tendo novas experiências, porque o que eu desejava pra minha terceira idade eu já consegui agora. Ok, tá tudo certo. E aí do nada o universo vem e começa a mandar sombras, né? Que é memórias com a minha mãe de quando eu era criança, memórias com a minha mãe na minha adolescência, memórias com a minha mãe na minha fase adulta, memórias com a minha mãe, memórias com a minha mãe, memórias. O que é isso? É um desmame, né? Porque os pais, eles têm essa consciência que os filhos são pro mundo, né? Então é o famoso desmame, sabe? De falar, opa, peraí, a minha mãe tem a família dela, né? Que é minha mãe, meu pai e os 3 filhos. Esses 3 filhos agora têm as suas respectivas famílias, né? Meus irmãos já têm a vida deles também. E é assim que é a vida, né? É assim que funciona. Então às vezes eu fico, poxa, minha mãe deveria vir mais vezes pra cá, né? E aí depois vem na minha cabeça, não, Kelly, a sua mãe tem a vida dela, agora ela vai vir quando ela quiser, quando ela puder, né? Ou você aluga um lugar lá e fica lá, né? Ou fica na casa de alguma amiga. É que eu não sou essa pessoa, tá, gente, que vai pra outra cidade e vai ficar na casa de amiga. Eu não vou fazer isso. Mas, enfim, começou a vir essas coisinhas. Só que são memórias boas, só que com aquela saudadezinha de criança, sabe? Ai, tipo, virei neném de novo. Virei criança, queria o colinho da minha mãe. Mais ou menos assim. E não é assim que funciona. Eu sou a mãe agora. Eu tenho que me comportar como mãe. Eu tenho que ser a pessoa com a cabeça no lugar para poder ter essas memórias e não ficar chateada porque eu tô com saudade, mas sim ter a memória boa, ficar feliz e falar, pô, que legal que eu tive uma mãe assim, sabe? Meu, que da hora, que maravilhoso. Então, gente, qual que é a parte ruim? A parte ruim de sair de uma cidade para ir para uma outra cidade, ou sair de um estado e para um outro estado, é que a gente pensa que a gente vai ficar vendo nossos familiares o tempo todo. E poderia até ser assim, se eu fosse solteira ou se fosse só eu e o Thiago, entendeu? Mas a realidade é que não é. Quando a gente tem filho pequeno, não dá tempo. Não dá tempo, cara. O Diego tem as atividades dele aqui em Santa Catarina, ele é escoteiro. Então todo final de semana ele tem atividades. A Liz, ela tá no Terrible 2, que é uma fase muito delicada pro bebê, onde ele não sabe lidar com as emoções dele. E aí a gente tem que ficar ali, sabe, com o psicológico muito lascado, mas sempre procurando ser o melhor para poder lidar com aquela situação que é novo pra gente também. Então essa é ilusão. Quando você vai morar num outro lugar, você fala assim, não, qualquer coisa eu pego o carro e vou. Ah, eu compro passagem de avião e vou. Ah, qualquer coisa eu enfio as crianças dentro do ônibus e vou. Mas a bem da verdade é que não é tão simples assim. Tem fatores impeditivos, né? Então, como eu disse, eu não falo com meu pai, ele não fala comigo, né? E a Liz tá nessa fase delicada e o Diego tem as atividades dele. E a minha mãe tem as ocupações dela lá em São Paulo, que ela administra os aluguéis lá do prédio dela. E
E ela faz bastante coisa na casa dela lá que ela acaba não vindo. Tem as razões dela, sei lá. Mas enfim, não me arrependi mesmo assim de ter vindo pra cá. Essas dores que estão aparecendo, de saudade da minha mãe, saudade de ver uma amiga lá de São Paulo e bater papo com ela, ou de visitar os lugares que eu gosto de São Paulo, que também, nossa, bateu uma saudade dos lugares que eu frequentava em São Paulo. Por exemplo, o Bar do Velhão, que é um complexo lá na Serra da Cantareira, maravilhoso. Se você não conhece, vai lá. E eu senti muita falta, assim, sabe, desses momentos. Só que aqui é tão maravilhoso, é tão perfeito, é tão do jeito que eu sonhei, que se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo. Eu não hesitaria em sair de São Paulo. Eu faria isso com toda certeza. Por quê? Porque São Paulo tem tudo aquilo que eu, quando era solteira, gostava, mas eu, com filho, já não curtia muito, né? Então, as pessoas lá têm um outro ritmo, as pessoas têm outras preocupações e outras prioridades, e elas não enxergam isso. Na cabeça delas tá tudo certo. Tá tudo certo. É quando você vê, tá todo mundo lá com depressão, sem saúde, ferrado e endividado. E aqui eu vejo que não é desse jeito. Eu vejo que aqui as pessoas, elas estão mais preocupadas com qualidade de vida. Elas estão mais preocupadas com a saúde, com o bem-estar. As pessoas são mais organizadas. As pessoas não fazem barulho, não tem poluição sonora. Aqui as pessoas são muito preocupadas com limpeza. Você não vê sujeira o tempo todo, sabe? Hoje que tá tendo uma coisa aqui na praia que eu não tô acostumada a ver um lixinho ou outro, porque hoje fez um baita sol. É domingo, final do dia agora, né? A gente já tá à noite, já são umas 9 horas da noite. Então, ó, resto de melancia, tá vendo, ó? Mas é isso, é uma coisa aqui e outra lá embaixo. Não tem lixo. Ó, restaurante bonitão, sabe? Assim, não tem poluição visual, não tem poluição sonora. E a energia é completamente diferente. Pra mim esse é o fator principal, tá? Porque que eu não voltaria pra São Paulo. Porque o fator energia pra mim tá totalmente ligado com o meu bem-estar. Então não tem condição de eu voltar pra São Paulo, onde eu me deparava com briga no trânsito, xingamento, muita buzina, muita moto, acidente, criança berrando, falando um monte de palavrão em saída de escola, balada à noite perto de casa, moto fazendo randandandan. Cara, isso me fazia muito, muito mal. Então eu não tô falando mal de São Paulo, eu só estou dizendo que o meu prazo de validade em São Paulo deu. Quando eu tava, né, lá passeando, era mais jovem e tal, muita coisa me incomodava, mas eu não ficava, sabe, isso é um fator principal pra mudar daqui. Não. Mas depois que eu fui mãe, eu já tinha o sonho de morar na praia, mas depois que eu fui mãe ficou muito mais forte. Falei, eu não quero criar meu filho nesse ambiente aqui. Eu quero que ele seja influenciado por um outro ambiente. Então hoje aqui, por exemplo, ele tá fazendo caminhada comigo. Tá fazendo caminhada. E é comum, ó, a galera fazendo caminhada. Tá vendo, ó? É muito comum. De manhã, de tarde, de noite. A galera é preocupada com a saúde. Não é estética, é saúde. E isso, pra mim, é muito importante. Então ele não vê como um sacrifício fazer exercício, sabe? Ó, filho, mais um coração. Ó, a gente viu um lá embaixo. Mais um coração. Ó, outro coração. 3 corações já vimos aqui hoje, hein? E é isso, gente. Você vai ficando aí com esses corações. Se você tem o desejo de sair da cidade grande pra mudar pra outro estado, se quiser vir aqui pra Santa Catarina, você vai amar. Eu super indico você sair da bolha e realizar os seus desejos. E se chegar nessa fase aí onde a saudade começar a bater, e memórias vindo, vozes perturbadoras na sua mente, é só você olhar pra dentro. Mais um coração. Eita lasqueiro, o povo tá romântico hoje aqui, hein? E aí você
Olha pra dentro de você e pensa assim, poxa, tá vindo tudo isso na minha cabeça, faz parte do meu passado, não tem como mudar, maravilha, ótimo. Tô pensando coisa boa, maravilha. Tô pensando coisa ruim, não vai me levar pra lugar nenhum. Deixa eu mudar minha energia aqui, deixa eu buscar fazer alguma outra coisa pra mudar essa frequência, pra eu atrair coisas boas. E aí você volta pro foco, e volta pro foco, volta pro foco, sabe? Não fica com aquele medo, ai, será que, será, só vai lá e faz. Você começa e depois você melhora. Cria coragem, vai lá e faz. Tá bom? E é isso. Um grande beijo no seu coração. Fica com Deus. Com essa imagem linda, maravilhosa. E até o próximo vídeo. Tchau! Vamos continuar gravando o vídeo até chegar lá, tá? Tá bom, vamos continuar gravando. Você quer gravar por quê? Conta pra mamãe. É que eu quero mostrar pro pessoal a caminhada inteira, né? Ah, você quer mostrar pro pessoal? Entendi, ó. O papai e a Liz já tá ali no final da praia, ó. Agora eu que tô gravando aí a caminhada, né? Tá doendo a mão da minha mãe, então eu decidi ajudar. Ai, que lindo, menina. Ou vamos continuar o passeio aí. Ó. São Mole Central. Ó, eles estão quase chegando lá. Oi! Oi, Liz! Oi, Liz! Pronto, agora sim acabou o vídeo. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau aí também! Oi? Dá tchau aí também!